As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. Episódio 5. Uma marinha para 2 oceanos. Primeiro ato. Encouraçados. A Guerra Civil Americana marcou o final da era dos navios de madeira da Marinha. O impacto da batalha entre os primeiros encouraçados foi resumido pelo capitão Levin Powell, da fragata USS Potomac, escrito mais tarde por Vera Cruz. A notícia do combate entre o Monitor e o Merrimack tem suscitado aqui o profundo sentimento entre os profissionais da frota aliada. Reconhecem o feito, expressam-no taticamente, de que a guerra naval se orienta agora em outra direção e que as magníficas fragatas de barcos que há um mês passavam a ser capazes de aniquilar em meia hora qualquer coisa que flutuasse, têm ficado minguadas em suas proporções. A Marinha que iniciou a era dos encouraçados nos mares logo entrou num período de decadência. Uma vez que suas armas foram silenciadas, os navios da Guerra Civil estavam quebrados ou foram vendidos, e a Marinha se reduziu a apenas 2.000 oficiais e 10.000 marinheiros alistados. Como era de se esperar, o moral estava consideravelmente baixo. Oficiais e marinheiros de portos estrangeiros estavam cientes de que seus antigos navios de madeira não sobreviveriam por muito tempo caso houvesse uma guerra. No início de 1880, alguns oficiais navais avisaram sobre a vulnerabilidade da nação, mas foram criticados ou ignorados. Porém, não por muito tempo. Em 1897, a Marinha incluiu 6 navios de guerra grandes e modernos e outros estavam a caminho. Essa transformação foi tão súbita que foi chamada de a Nova Marinha. O livro de Alfred Thayer Mahan, The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783, publicado em 1890, foi muito importante quanto à justificativa do programa naval para os governantes e para o público em geral. Com o fechamento da fronteira, alguns americanos começaram a olhar para o Caribe, para o Havaí e para o Pacífico. E com a doutrina do Destino Manifesto como justificativa filosófica, muitos olhavam a Marinha como uma peça fundamental para a realização dessa doutrina, além dos limites da fronteira do continente americano. As tensões do final de 1890 finalmente surgiram com a explosão do navio USS Maine, no porto de Havana. Embora fosse quase certo que a explosão tivesse sido causada por um incêndio interno, os espanhóis foram acusados pelos jornais de William Randolph Hearst. Explosão causada por bomba. Ele se utilizava da imprensa marrom para incitar ainda mais os sentimentos dos americanos contra os espanhóis. A Marinha se posicionou discretamente para um ataque, apenas aguardando uma palavra do secretário da Marinha, Theodore Roosevelt. Quando a guerra entre americanos e espanhóis foi declarada em abril de 1898, a frota asiática, sob o comando de Thomas Dewey, imediatamente saiu de Hong Kong para as Filipinas, atacando e decididamente derrotando os espanhóis na Batalha da Baía de Manila. Semanas depois, uma frota do Atlântico destruiu os navios espanhóis no Caribe, na Batalha de Santiago de Cuba. A experiência da Marinha nessa guerra foi tanto animadora quanto cautelosa para o lado vencedor, pois o inimigo tinha uma das mais fracas frotas do mundo moderno. Se os navios americanos fossem gravemente danificados ou se estivessem sem suprimentos, eles estariam a quase 11.300 quilômetros do porto americano mais próximo. Essa constatação teve um profundo efeito nas estratégias da Marinha e, de fato, na política estrangeira americana pelas próximas décadas. Em 1898, no final da guerra entre americanos e espanhóis, os Estados Unidos eram o foco dos assuntos internacionais, ganhando o título de potência mundial. E conquistaram novos territórios, tais como as Filipinas, Guam, no Pacífico, e Porto Rico, no Caribe. Em 1904, os Estados Unidos também estabeleceram uma base naval na Baía de Guantánamo, Cuba, para garantir a segurança do Canal do Panamá, que estava em construção. Felizmente para a nova Marinha, seu mais importante colaborador, Theodore Roosevelt, tornou-se presidente em 1901.
Segundo ato. A Frota Branca. Em 1906, como na melodia The Girl I Left Behind Me, um desfile de navios passou pelo presidente, com intervalos de 356 metros entre eles e conduzidos habilmente por suas tripulações. Esta nova frota planejada era formada por navios encomendados desde o final da guerra entre espanhóis e americanos. 14 mil marinheiros e fuzileiros, sob o comando de Rob Lay Fighting Bob Evans, conduziam as 4 esquadras de navios chamadas a Grande Frota Branca. Todos embarcavam em uma escala nunca vista antes por nenhuma nação. Este foi o primeiro cruzeiro ao redor do mundo, feito por uma frota de navios a vapor fabricados com aço. Foram 22.500 quilômetros em 14 meses de navegação, que incluíram 20 portos nos 6 continentes. Foi considerado uma das maiores proezas da Marinha Americana em tempos de paz. A ideia de enviar ao mundo uma nova frota de batalha foi de Roosevelt, ex-coronel do Rough Riders e ex-secretário assistente da Marinha. Assumindo a presidência após o assassinato do presidente William McKinley em 1901, Roosevelt trouxe para a Casa Branca a convicção de que somente com uma marinha forte, uma nação poderia mostrar ao mundo o seu poder e prestígio. Roosevelt insistiu na melhoria e na expansão da frota dos Estados Unidos a fim de proteger os interesses americanos pelo mundo. Entre 1904 e 1907, os estaleiros americanos receberam 11 novos navios, dando à Marinha ótimas condições de batalha. Isso foi muito apropriado, pois em 1906, desavenças com o Japão eram bem prováveis. A Marinha japonesa dominava o Pacífico, ameaçando as Filipinas. Os problemas americanos com o Japão surgiram logo após Roosevelt ter mediado o Tratado de Portsmouth, encerrando a guerra entre russos e japoneses em 1906. Nesse conflito, a frota russa havia sido aniquilada pelos japoneses. Mas, apesar do triunfo sobre os russos, os japoneses não conseguiram chegar a um acordo de paz e culparam Roosevelt por isso. Roosevelt não queria desavenças com o Japão, uma vez que os Estados Unidos estavam mal preparados para a guerra. A maior parte da frota estava concentrada no Atlântico e poucos cruzeiros armados estavam em serviço no Pacífico. No caso de uma guerra com o Japão, este pequeno continente teria que abandonar as Filipinas e seguir para os portos da costa oeste até que os Estados Unidos se fortalecessem o bastante para atacar. Assim, para impressionar o Japão, mostrando que a frota americana poderia ir do Atlântico ao Pacífico, Roosevelt ordenou que a Grande Frota Branca atravessasse o mundo. O presidente também queria descobrir em quais condições a frota estaria depois de uma viagem dessa. Como ele mesmo declarou antes da partida da frota, quero que todas as falhas, erros e defeitos sejam vistos nos tempos de paz e não de guerra. O mais importante foi que Roosevelt sentiu que o sucesso de um cruzeiro desse porte daria ao povo americano um exemplo de que sua marinha era preparada, forte e de longo alcance. Ele achou que, causando uma boa impressão, conseguiria fundos para mais 4 navios de guerra. Assim que os planos do cruzeiro tornaram-se públicos, nem todos estavam impressionados. Alguns críticos acharam que essa demonstração de força poderia encorajar um ataque japonês à frota. Outros acharam que o envio de tantos navios enfraqueceria as defesas do Atlântico. Também pensaram que, como o Canal do Panamá ainda não estava pronto, os navios teriam que atravessar o Estreito de Magalhães, uma área considerada perigosa pela força de suas correntezas e tempestades. O cruzeiro obteve os resultados desejados e a força da Marinha Americana foi levada mais a sério. No entanto, as administrações de Taft e Wilson falharam ao explorar o progresso da Marinha. Guerra declarada na Alemanha, e como na Primeira Guerra, a Marinha não tinha força suficiente para ter a credibilidade dos alemães ou dos ingleses para garantir a neutralidade que Wilson desejava. Terceiro ato. A Marinha ao amanhecer. Apesar das declarações americanas de neutralidade e as investidas alemãs com seus inúmeros submarinos de guerra,
Em 1915, o Gulf Flight e o mais famoso deles, o Lusitânia, afundaram. A reação americana foi de olhar o capital crescente da Marinha, embora essa conta tenha levado 6 meses de debate no Congresso antes de ser aprovada. Quando a guerra começou para os Estados Unidos em 1917, o papel da Marinha era principalmente limitado a escoltar e transportar a tropa e a colocação de um campo minado no Mar do Norte. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Marinha foi o primeiro segmento das Forças Armadas dos Estados Unidos a permitir o alistamento de mulheres não como enfermeiras, mas como soldados. Após a Primeira Guerra Mundial e um curto período de desmobilização, as nações de todo o globo começaram a reconstruir armamentos em grande escala, preparando-se para uma próxima guerra. Uma grande reação na perspectiva de um massacre futuro levou à Conferência Naval de Washington em 1921. O resultado da conferência foi o Tratado para a Limitação do Armamento Naval e as limitações no uso de submarinos e gás de envenenamento. O acordo de limitação naval foi especialmente curioso nas prescrições dos números e proporção de tamanho para navios entre as nações do tratado. Muitos navios foram recortados para cumprir essas limitações. Uma consequência foi encorajar o desenvolvimento de cruzadores leves e porta-aviões. O primeiro porta-aviões dos Estados Unidos foi um navio carvoeiro convertido chamado USS Langley e foi comissionado em 1922 e logo unido ao Lexington e o Saratoga, que foram planejados para serem navios de batalha até que o tratado proibisse. Os americanos testam o maior bombardeiro já construído. Valendo mais de $1,5 milhão, o avião ganha os céus. Com aproximados 43 metros de envergadura e 30 metros de comprimento, o B-29 cruza o céu, símbolo da supremacia aérea que virá. Lança-minas, destroyers, navios de batalha e cruzadores fazem parte do grande programa da Marinha para os navios de guerra. 609 navios foram perdidos e entre eles o USS North Carolina. E mais hidroaviões. O desafio do sonho americano de tropa naval. Guerra de Salomão. Fique alerta. À noite, suas armas nos mostram toda a sua majestade. Em 12 de dezembro de 1937, o navio USS Pinay estava cruzando o rio Yangtze para dar proteção aos civis e diplomatas americanos que viviam na região. E às 13h38, com céu claro, horas depois de ser parado, carregado e liberado por uma lancha a motor japonesa, os bombardeiros japoneses atacaram o Pinay. Na época do ataque, o Pinay cobria 19 metros quadrados de bandeiras americanas na região. O bombardeio e os tiros continuaram por 20 minutos. Durante esse tempo, o Pinay ficou danificado e afundou. Quando terminou, 3 marinheiros estavam mortos. 45 estavam feridos. Apesar das evidências dizerem o contrário, o governo japonês declarou que o ataque foi um engano. Ultrajado, o presidente Roosevelt declarou que sérias retaliações seriam feitas por causa do ataque. Mas a corrente isolacionista americana provou ser mais forte e o Congresso não agiu. É um assunto de tema comum. A política do Japão é fundamentalmente guiada por um desejo: para garantir paz no Extremo Oriente e para contribuir com o objetivo principal, a paz mundial. No dia seguinte ao ataque contra o